Olá, gente. É, Nessa aula de hoje a gente vai ter um exemplo aí, certo, das questões ambientais que a gente acabou de trabalhar. Então, a gente fala um pouquinho a respeito da poluição atmosférica e a gente cita o efeito estufa lá atrás. Então, a gente fala um pouquinho do efeito estufa, basicamente o que ele é algo natural para a gente, mas a gente acaba intensificando a forma como ele atua e isso traz algumas complicações aí para a gente. Então, a gente vai entender exatamente o que é esse efeito estufa, o que está causando, quais são as consequências e como que a gente pode controlar esse evento, né? Como que a gente pode parar de sofrer com esse efeito sem saber que a gente está sofrendo. Basicamente, o efeito estufa é algo natural, que é o que mantém a vida no nosso planeta. Então, o nosso planeta, sem o efeito estufa, ele seria totalmente congelado. A gente não ia ter necessariamente aquecimento, mesmo com o Sol entrando em contato com a gente, porque a gente não ia ter maneira de reter o calor. O efeito estufa é um processo natural em que o calor que chega aqui para a gente, emitido pelo Sol, ele é mantido e mantém o nosso planeta aquecido, que mantém na temperatura que está agora, por exemplo. Então a gente consegue ver que com a presença do efeito estufa aí, a gente consegue melhorar muito a vida no nosso planeta. Sem ele, menor chance da vida permanecer. Então a gente percebe aí que é um efeito que é um processo natural que ocorre no nosso planeta que mantém a vida. Ponto. Qual que é o problema do efeito estufa? É que a gente acaba que explora o ambiente de uma forma errada, que a gente já vem vendo. E a gente viu também que existe vários eventos de poluição, entre eles a poluição atmosférica. Nessa poluição atmosférica ocorre uma liberação, uma emissão de gases estufa. O que é isso? São gases que intensificam o efeito estufa, gases que fazem o efeito estufa ficar muito mais potente, o que, graças a isso, causa um aquecimento fora do comum para o nosso planeta. O aquecimento é algo que a gente precisa ter, mas quando a gente aumenta e intensifica o efeito estufa, isso chega em uma proporção que a gente talvez não consiga aguentar futuramente. Então vamos ver como que é esse efeito estufa. Deixa eu colocar uma ponteira aqui. Cadê? Aqui. Olha, nessa imagem aqui, a gente tem o efeito estufa ocorrendo de uma forma natural. Então a gente tem aqui o nosso planeta, ele está aqui certinho, ele tem a retenção dos gases que ocorrem na nossa atmosfera, então os gases existem naturalmente. Então eles estão ali presentes, tá tudo certo. A gente vê a emissão do Sol. Então eu tenho essa emissão desses raios solares, da radiação solar. Então está vindo luz e, associada à luz, calor. Tem esses dois eventos chegando aqui para a gente. Tá. Na passagem do Sol até aqui para a gente, eu preciso passar por uma camada de gases que eu tenho na nossa atmosfera. Por enquanto, tudo certo. Quando eu tenho aí, basicamente, essa radiação chegando aqui para a gente, o que acontece? A linha amarela é a nossa radiação. Ela vem, certo? Incide sobre a gente nessa camada de gases que eu tenho presente. Eu recebo essa radiação e consigo refletir um pouco. Então a gente acaba dissipando um pouco desse calor, tá vendo? Ó, tá vindo e um pouco é lançado. Tá. Um pouco dessa radiação, ela vem, atinge o nosso planeta e aquece os gases. Tá vendo o amarelinho que está aqui do lado? Olha, tudo isso é o aquecimento que a gente está mantendo. E a gente tem a radiação que vem, atinge a nossa atmosfera, atinge a nossa Terra e é refletida. Só que com a presença dos gases estufa, eu mantenho essa quantidade aí de energia, de calor, dentro do nosso planeta. E isso garante o aquecimento. Beleza. Só que vocês estão vendo que existe uma liberação, olha, está saindo. Eu consigo reter o calor que mantém o nosso planeta aquecido, mas um pouco acaba sendo eliminado. Qual que é o problema do efeito estufa? É o que a gente está vendo aqui. Ó. Tem o Sol, a gente tem a entrada, um pouco dessa energia vai ser absorvida, um pouco vai ser dissipada e está tudo certo. Qual que é o problema? Quando eu tenho um aumento dos gases estufa. Por que eu tenho um aumento dos gases estufa? Pela emissão. Então, a emissão pelos combustíveis fósseis, a emissão pelos automóveis, a emissão pelas grandes indústrias e por aí vai.
Então, todas essas emissões causam a presença desses gases na atmosfera. O que vai acontecer? A radiação entra. Quando ela vai ser refletida, a intensidade é menor. Então, a possibilidade dela sair vai diminuindo. E se a camada de gases está mais espessa, ela está maior, ela está mais concentrada, fica muito difícil disso daqui acontecer, ó, desse processo de reflexão acontecer. De eu dissipar esse calor para a atmosfera, não vai ser algo mais tranquilo para acontecer. Então, o que a gente percebe? Que o Sol aquece o nosso planeta, ele reflete para jogar esse excesso de calor fora, né? Porque a gente não precisa desse calor todo, mas os gases estufa não deixam esse calor sair. O que acontece? Aquece o nosso planeta acima do que é natural, acima do que é o evento normal de ocorrer. Então, o efeito estufa, o aquecimento global, ele é causado pela intensificação do efeito estufa que ocorre de uma forma natural. A gente precisa entender esse ponto. Quando a gente olha para o aquecimento global, a gente está vendo uma intensificação do efeito estufa. Consequência disso. A consequência de todo esse processo vai estar ligado com tudo que a gente vai começar a perceber. Em um primeiro momento, o aquecimento do nosso planeta, isso a gente já está vendo. Algumas consequências para a biodiversidade, em termos de o derretimento das geleiras, a mudança da temperatura atmosférica. Então, várias espécies são influenciadas, inclusive a gente acaba sofrendo as influências aí de temperaturas altas. O clima começa a mudar completamente. A variação dos elementos dos ecossistemas começam a trazer alguns probleminhas aí para a gente. A gente começa a ter áreas que entram em desertificação, porque as espécies não conseguem permanecer nesses locais. E a gente está a todo momento liberando mais gases estufa. Então, mais gases que vão intensificar ainda mais o que já é problemático. Controlar isso? Difícil. A gente precisa reduzir esses gases, a gente precisa diminuir a taxa de emissão para a gente não ter essas consequências aí mais. Então, a ideia é tentar substituir a nossa forma de ação, né? Tentar diminuir essa emissão para a gente poder controlar as questões do efeito estufa. Beleza? Até a próxima aula.